E o câncer de próstata é uma doença comum, mas que por medo ou preconceito por parte dos homens, muitas vezes é diagnosticada tarde demais. E aí, de acordo com o Departamento de Informática do SUS, nos últimos 5 anos, 709 homens morreram pela doença na região aqui de Rio Preto. A gente preparou uma reportagem para falar a respeito disso. O câncer de próstata é uma doença que causa medo e é motivo de preconceito para muitos homens. A mulher, ela aprendeu a ir ao médico desde a primeira menstruação. O homem só vai ao médico depois dos 40. Então, assim, quando é importante? Não tendo caso na família, o mais importante é, após os 45 anos, iniciar os exames. José Carlos é um exemplo a ser seguido. Sempre cuidou da saúde e conseguiu o diagnóstico do câncer ainda no início. Ele me deu os prós e os contras e eu achei que a robótica seria uma boa. Então eu fiz as fisioterapias tudo corretamente, esse foi o tratamento, 3 meses antes e 3 meses depois da cirurgia, né? O acompanhamento de 3 em 3 meses e depois zerou. O empresário se recuperou bem e agora tem um outro estilo de vida. Nas minhas redes sociais, nos meus eventos, por causa do meu trabalho, eu não omiti de ninguém, porque tem muita gente que faz e omite. Isso daí é um erro, porque você tem que propagar essa notícia para que os números de câncer de próstata diminua. De acordo com o Instituto do Câncer de Rio Preto, atualmente 396 homens estão em tratamento contra o câncer de próstata. Assim como em outras doenças, o diagnóstico precoce é fundamental para aumentar as chances de cura. Quando você descobre um tumor que já tem sintomas, a chance de cura é muito baixa. Quando você descobre um tumor sem sintoma, hoje a chance de cura nos tumores localizados ela chega hoje até a 90%. Os exames periódicos são importantes no diagnóstico, porque na fase inicial o câncer pode não apresentar sintomas. O homem deve estar atento à dificuldade de urinar, sangue na urina, diminuição do jato e necessidade de urinar mais vezes durante o dia e à noite. Tristemente, muita gente vem para cá com dor já lombar, né? E quando de repente descobre que tem um tumor de próstata metastático para ossos. Então isso é muito duro, né? E difícil, porque é uma luta difícil para nós. Se você tiver o problema, não se preocupa com ele, bate com ele de frente. Porque você batendo com ele de frente, com otimismo, com uma boa cabeça, estou aqui, ó, perfeito, depois de 2 anos, com muita satisfação de tudo que eu fiz em saúde e aconselho, esquece o preconceito. Não ter medo de se amar, de poder cuidar da saúde, porque assim, a nossa finitude, ela é certeza, nós só não queremos morrer sofrendo. E para falar um pouco mais a respeito, hoje no nosso quadro Fala do Especialista, o Dr. Júlio César Cardoso Neto, médico radio-oncologista, está comigo aqui no estúdio, aceitou o nosso convite. Doutor, muito boa tarde, seja bem-vindo. A gente estava acompanhando a reportagem, né? Inclusive, eu tinha perguntado para você, doutor, se esse número é considerado alto aqui para Rio Preto, para toda a nossa região, o número de casos que nós tivemos. E você estava comentando que sim, né? Esse número alto ainda é porque muitos homens têm aquele receio, aquele medo de fazer o exame, doutor. Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, eu vejo um certo preconceito em relação principalmente à questão do exame do toque, que é um exame muito simples, muito rápido de ser realizado, né? Temos também a questão, o próprio homem ele já é um pouco mais descuidado que a mulher, né? E ele tem que saber que ele tem que se cuidar também, ele tem que procurar o médico para que possa ser diagnosticado esse câncer numa fase inicial, onde existe uma chance de cura de 95% nos casos iniciais. Então, quando a gente fala no Novembro Azul e fala em prevenir, a gente está falando em prevenir uma doença avançada, pegar numa fase inicial onde quase todo mundo fica curado. Doutor, e qual é a idade para a gente procurar um atendimento médico? Qual a idade aí que os homens devem procurar aí um profissional?
Bem, a população em geral não tendo casos na família, né? Então, quando esse homem ele não teve nenhum familiar, nenhum pai, nenhum irmão com câncer de próstata, a recomendação é que a partir dos 50 anos ele faça o exame de PSA, ele procure o urologista para fazer o toque retal, para que veja se qualquer sinal de suspeita de um câncer de próstata ele possa ser diagnosticado, né, e tratado numa fase inicial onde tem uma chance muito alta de ficar curado. Doutor, a gente comentou que há alguns indícios, alguns sinais, né, de quando se está aí com o câncer. Não sei se já é numa fase mais crítica também da doença, né, mas aparentemente é uma doença silenciosa, ou por isso que é importante anualmente procurar aí um médico da sua confiança? Sim, na maior parte dos casos, o câncer de próstata não dá sintoma algum, né? Esses sintomas que foram relatados, como alterações na questão urinária, o paciente urinar várias vezes por dia, um sangramento, uma coisa assim, geralmente são casos avançados. Daí a importância de se procurar o urologista a partir dos 50 anos, quando não se teve nenhum caso de câncer de próstata na família, e quando se teve um irmão ou um pai que teve o câncer de próstata, já está procurando o urologista, no caso, a partir dos seus 40 anos. Doutor, quando a gente começa um tratamento precocemente, né, a gente tem uma grande chance de cura, porque o tratamento consegue realmente ser eficaz? Sim, o tratamento para o câncer de próstata é muito eficaz quando essa doença é inicial, né? E hoje a gente tem em Rio Preto, né, o tratamento do câncer de próstata passou a ser uma referência em Rio Preto. Nós temos todas as modalidades. Temos dois principais pilares no tratamento da doença localizada. Um é a cirurgia, que em Rio Preto nós temos 2 grandes centros realizando a prostatéia radical via robótica, e o outro, a radioterapia, né? E na Urmev hoje, a gente tem o quê? A gente tem um centro mais completo no tratamento do câncer de próstata com radioterapia, oferecendo todas as modalidades que se tem no mundo para fazer um tratamento localizado, preciso, com índice de cura altíssimo. Doutor, de maneira geral, né, para quem está nos acompanhando em casa, para todos os homens também, primeira coisa, né, que eu queria que depois você reforçasse mais uma vez, como médico da área, como radio-oncologista também, você que trata pacientes aí que estão com câncer de próstata, né? Para os homens não terem medo, realmente procurarem um atendimento, fazerem o exame, e também como que a gente pode evitar, tendo uma vida mais saudável, o que a gente pode fazer também para poder evitar esse câncer? Olha, a principal coisa é a prática de exercícios físicos, é fundamental, né? A ingerir alimentos saudáveis, evitar os alimentos ultraprocessados, processados, preferir uma dieta mais saudável, né? Outra questão realmente que a gente gostaria de reforçar, o câncer de próstata hoje é o segundo câncer que mais mata a população, os homens em geral. Só perde para o tumor de pele. Então é muito importante, e essa morte geralmente se dá por quê? Porque os homens não vão procurar o urologista a partir dos 50 anos, eles não vão atrás de fazer o exame de rastreio, que é o PSA e o toque retal, e devido a um preconceito ou uma falta de informação, quando eles vão procurar, já é tarde. O câncer está numa fase avançada, onde a chance de cura é menor que 10%. Ao contrário, que se ele procurar o médico e pegar esse tumor numa fase inicial, nós teremos uma chance de cura de 95% desses pacientes. Ok, doutor, muito obrigada, grata pelas suas informações. Bom trabalho para o senhor, para toda a sua equipe. E esse foi mais um quadro Fala do Especialista.